Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita, no livro de 2 Samuel, capítulo 7, título da leitura: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Capítulo 7, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu desejo a vocês as boas-vindas em nome do Senhor Jesus, e que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade de vossa parte é para lermos juntos a santa palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. A pregação, o entendimento, a compreensão do texto sagrado, você vai pedir ao Senhor Jesus em oração, vai falar: Senhor Jesus, o Senhor que é vivo e verdadeiro, o Senhor me faça entender, eu quero compreender, eu quero entender a Tua palavra. E o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, Ele vai responder a tua oração. Ele vai te dar compreensão, entendimento, tal qual você nunca imaginou. Então, você vai pegar a sua Bíblia, vai pegar um bom dicionário da língua portuguesa, vai colocar do lado, porque é necessário conhecer palavras. Não adianta você ler um texto na Bíblia, 2, 3 versículos, 10 versículos, e no meio dos versículos tem lá 1, 2 palavras que você não sabe o significado. Você não pode atropelar as palavras. Você tem que entender. Então você precisa de um bom dicionário da língua portuguesa, porque aquela palavrinha que você não compreendeu, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela pareça, ela faz toda a diferença na compreensão de todo o texto e do contexto. Certo? Vamos ler então a Bíblia. Irmão Gilson, eu tenho uma Bíblia católica em casa. Olha, eu estou orientando aos nossos seguidores aqui a fugirem das Bíblias mais novas, essas Bíblias mais, por exemplo, de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, essas Bíblias atualizadas, Bíblia da Mulher, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Novo Mundo. Foge dessas versões mais novas, porque estão adulterando a palavra de Deus. As Bíblias católicas, aquelas versões anteriores, eu não posso falar das versões mais novas, mas aquelas versões anteriores a 1980, são excelentes materiais para você ler conosco a palavra de Deus. É uma linguagem diferente, porque são tradutores diferentes, né? Mas o sentido do texto é o mesmo, não faz diferença. Vamos ler a Santa Bíblia? Davi deseja edificar um templo ao Senhor, capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Vamos lá. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: versículo 2 novamente. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai,
e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Perdão. Vamos voltar aqui no versículo 10, para que não se perca a compreensão do texto. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completados e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová.
E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Porquanto grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E confirmaste a teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste. E com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. As vitórias de Davi sobre várias nações, capítulo 8 de 2 Samuel, versículo 1 em diante. E sucedeu depois disto, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Met-Gamá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com 1 cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Recobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios, 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. O Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer,
e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, de Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Recobe, rei de Zobá. Também Davi, versículo 13, também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom, pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas, capítulo 9, versículo 1 em diante. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zilba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Perdão, deixa eu voltar aqui o versículo 6 novamente. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete.
E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Versículo 11 novamente. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Davi derrota os amonitas e os sírios, capítulo 10, versículo 1 em diante. E aconteceu depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Ramum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanum: Porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade dos vestidos, até as nádegas, e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Recobe e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi,
enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Recobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te a ti. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios, que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer, e fez sair os sírios, que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elão. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo, também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Louvado seja Deus. Até aí, a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pela sua santa palavra. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é nesta hora de oração, Senhor meu Deus, que eu venho a Ti, Senhor, agradecer pela Tua santa palavra, meu Deus, que foi lida diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Deus, faze com que esta palavra faça morada em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, meu Deus, e nos ensine a humildade e a prudência e a sabedoria e a força de teu servo Davi. Senhor da glória, que esta palavra, meu Deus, possa transformar as nossas vidas, os nossos corações, conforme o Senhor assim fez a Davi, teu servo, porque a tua palavra nos diz que Davi tinha um coração conforme o coração do Senhor. Faz tornar assim o nosso coração, meu Deus, nos dá humildade e arrependimento dos nossos pecados e a conversão dos nossos maus caminhos, meu Deus,
para seguir ao Senhor, para andarmos na tua presença, com coração reto, com espírito verdadeiro, meu Deus, é na tua presença santa. Ó Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Cura todas as nossas enfermidades, meu Deus, e assim abençoe o Senhor a nossa casa, a nossa família e também aos nossos familiares de perto, de longe e as suas respectivas casas, meu Deus, curando a cada pessoa pelo sangue de Jesus, arrancando a enfermidade do seio dessa família pelo sangue do Cordeiro. Repreende todo o mal, meu Deus, toda a doença dos nossos corpos, expulsa toda obra maligna de dentro da nossa casa. Faze, ó Deus poderoso, com que a tua palavra, meu Deus, habite abundantemente em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. E nos guarda tu, meu Deus, e nos livra de todo o mal, de todo o perigo e de toda a tentação. Fica conosco, Senhor. Conserva as nossas almas, as nossas vidas, em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor, para o grande dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem nos buscar. Sê conosco durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada sobre a face dessa terra, meu Deus. Fica conosco, Senhor. Assim como Moisés pediu ao Senhor que não se retirasse do meio do povo de Israel durante a sua jornada, durante a sua peregrinação. Assim eu te peço, sê conosco, não nos desampares, não nos deixes só, mas nos abençoe em tudo, meu Deus, e prepara as nossas almas para o grande dia da vida eterna. É o que eu te peço com fé e te agradeço no poderoso nome do teu santo Filho Jesus, este novo e vivo caminho que tu nos deste, ó Deus, que nos conduz ao céu e à vida eterna. Eu te agradeço, meu Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, este vídeo, como todos os anteriores, vão ficar gravados aqui na minha linha do tempo, nos meus posts, né? E você vai poder entrar na minha página e assistir este vídeo e todos os anteriores quantas vezes você julgar necessário. O objetivo dessa leitura da palavra de Deus é, em primeiro lugar, dar ciência a todos aqueles que têm vontade de ler a Bíblia, que têm vontade de saber as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Dar ciência a vocês das coisas que estão ou não escritas na Santa Bíblia, para que a nossa fé não se apoie em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a nossa fé não se apoie em senso comum, mas que a nossa fé esteja firmada aqui, na rocha eterna, que é a palavra de Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Apocalipse, a palavra de Deus diz que esse é o evangelho eterno. O anjo saiu a pregoar o evangelho eterno. Eis aqui o evangelho eterno da salvação do Senhor nosso Deus. Certo? E o segundo motivo é justamente para que esta palavra toda esteja gravada aqui na minha linha do tempo no Facebook, também no YouTube. Devagarzinho eu estou transportando os vídeos para lá, para que você possa também acompanhar e fazer a leitura de toda a Santa Bíblia quantas vezes você assim desejar. Certo? Às vezes você
não tem tempo de pegar na Bíblia para ler, mas você está dentro da sua casa, cuidando dos seus afazeres ou no seu trabalho, você pode colocar o vídeo da leitura lá na caixa de som, aumentar o volume, né? Pode colocar no seu celular, no seu local de trabalho, colocar o fone de ouvido, da forma como você achar melhor. E não cessar de ler e de examinar as Sagradas Letras, porque esta boa obra, esta excelente obra que nós estamos fazendo, ela terá uma recompensa muito grande da parte do Senhor nosso Deus. Aliás, eu já tenho certeza no meu coração que muitas dessas pessoas que estão lendo a palavra de Deus conosco, desde o Novo Testamento, já tem bênçãos aí para poder contar, recebidas somente por causa da leitura da palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, né? Família católica, família espírita, livres pensadores, crentes de todas as denominações evangélicas, e até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, vem para cá, vem fazer parte desse projeto, vem ler a Bíblia conosco, e você vai ver a mão poderosa do Senhor Jesus estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família para te abençoar. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.